E o treinador Dorival Júnior voltou a desabafar sobre reforços e dessa vez aparentando já estar sem paciência dentro do Corinthians. Meia Rodrigo Garro falou em união e continuar trabalhando forte para o Corinthians reencontrar o caminho das vitórias. E o meia peruano Carrilho revelou que recebeu uma proposta com o dobro do salário, mas optou em continuar o seu acordo com o Corinthians. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre o meia peruano André Carrilho, que recusou o dobro do salário na equipe do Cruzeiro para se acertar com o Corinthians. O Carrilho, hoje, é um dos principais nomes do atual elenco do Timão, comandado pelo treinador Dorival Júnior, jogador que chegou na temporada passada, mais precisamente no mês de setembro, desconhecido no futebol brasileiro, mas que rapidamente acabou ganhando a titularidade no meio de campo do Corinthians e, como eu disse, hoje é um dos principais nomes que o Dorival tem para comandar no atual elenco. Nas últimas horas, o Carrilho acabou revelando que quando ele esteve prestes a fechar com o Corinthians, ele recebeu uma proposta com o dobro do salário da equipe do Cruzeiro, mas ele acabou optando em manter a palavra, em se acertar com o Corinthians. Vamos às palavras dele. Quando estava tudo apalavrado com o Corinthians, eu estava no aeroporto, o Cruzeiro me chamou, me ofereceram o dobro do que tinham me oferecido aqui, mas eu tinha dado a minha palavra, sou corintiano. O Carrilho, então, revelou que teve, no caso, essa proposta com o dobro do salário da equipe do Cruzeiro, provou que realmente é um homem de palavra, não só pela questão do atleta, mas sim o homem de palavra, e se acertou com o Corinthians. Essas palavras do Carrilho acabaram viralizando, muitos até achando que é um fato da atualidade, que de repente o Cruzeiro estava procurando o Carrilho nesse momento, mas não, foi quando ele chegou em setembro do ano passado, quando ele estava vindo para se acertar com o Corinthians. A minha opinião quanto a essa revelação do Carrilho é a seguinte: bom, primeiramente, estamos falando de um jogador que dentro de campo, ao meu ponto de vista, é um dos principais nomes que o Dorival tem. Um jogador com muita técnica, muita disposição dentro de campo e ainda por cima revelou que não veio somente pela questão financeira e sim veio por ser corintiano, pela grandeza do Corinthians, acabou optando em se acertar mesmo com o Corinthians, destacando que quem trouxe o Carrilho foi o Ramon e o Emiliano. Eles têm uma aproximação, uma amizade muito grande. O Carrilho chegou desconhecido aqui no futebol brasileiro. Eu, particularmente, sendo sincero com vocês, eu não conhecia o Carrilho. Ele já teve passagem pelo futebol europeu, passagens, aliás, ele passou tanto por Portugal e também no futebol inglês, e quando veio para o Corinthians ele estava no futebol árabe. Então, muitos chegaram a pensar que estava acontecendo nesse momento, que o Cruzeiro estava tentando tirar o Carrilho do Corinthians nesse momento, mas não é nada disso, foi um fato que aconteceu no ano passado. Um detalhe interessante é que o Carrilho ele foi apresentado a nós, torcedores da Neoquímica Arena, justamente no dia em que o Memphis também foi apresentado. Então, um jogador que demonstra muita entrega, muita qualidade dentro de campo e ainda por cima acabou mantendo a palavra para se acertar com o nosso Timão no ano passado. Volto a dizer, para mim o Carrilho hoje é um dos principais jogadores do Corinthians. E agora vamos falar sobre outro meio-campista, só que dessa vez meia argentino, Rodrigo Garro. Rodrigo Garro lamentou o fato do Corinthians não estar conseguindo os resultados desejados dentro da nossa casa, dentro da Neoquímica Arena. O Corinthians jogou contra o Cruzeiro na noite do dia 23 de julho,
jogo da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, dentro da nossa casa, na Neoquímica Arena, e mais uma vez não conseguimos a vitória dentro de casa. Corinthians que após o empate contra a equipe do Cruzeiro, chegou ao seu terceiro jogo consecutivo, jogando dentro da arena, sem conseguir vencer. Estou falando de jogo contra a equipe do Vitória, antes da paralisação para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Depois, o retorno, jogamos contra o Bragantino, perdemos. E no jogo do dia 23 de julho, 0-0 contra o Cruzeiro, Corinthians chegando a 3 jogos sem vencer dentro da nossa casa. 2 empates e 1 derrota. Após o empate contra o Cruzeiro, o Garro lamentou o Corinthians não estar conseguindo alcançar os resultados desejados dentro da nossa casa. Vamos para as palavras dele. A gente não está conseguindo o resultado que gostaria em casa, mas é isso. Tocar, trabalhar. No momento em que as coisas não saem, a gente tem que trabalhar mais ainda e unir-se como grupo. Acho que hoje a gente deu uma amostra de caráter. Às vezes as coisas saem, às vezes não. Assim eu chego um pouco de coração e fico tranquilo. Essas foram as palavras do Rodrigo Garro, ainda no gramado, após o empate do Corinthians 0-0 contra a equipe do Cruzeiro na Neoquímica Arena. A minha opinião quanto a essas palavras do Rodrigo Garro é a seguinte. Bom, primeiramente, quando o Garro ele cita união, continuar trabalhando forte e principalmente na questão dos resultados dos jogos dentro de casa, é a seguinte. Bom, primeiramente, é preocupante. É um Corinthians que já não conseguiu vencer pela terceira vez seguida jogando dentro da nossa casa. E em um campeonato brasileiro, em que é uma competição de pontos corridos, você tem que aproveitar o máximo dos resultados dentro da nossa casa. Mas, capitão, nós empatamos contra o líder do campeonato, o Cruzeiro. Tudo bem, até certo ponto é legal você falar, olha, nós não perdemos do líder do campeonato. Só que até certo ponto, nós estamos falando do Corinthians, principalmente dentro da nossa casa. A força que o Corinthians sempre teve dentro da nossa casa, nos 3 últimos jogos, não existiu. Nós não ganhamos do Vitória, foi 0-0. Nós perdemos para o Bragantino por 2-1 e nós empatamos em 0-0 contra o Cruzeiro. Então é um Corinthians que vem regredindo jogando dentro de casa. Então tem que trabalhar cada vez mais mesmo, o grupo tem que se unir cada vez mais, porque nós já estamos, digamos assim, com a fama de jogar mal fora de casa. Já está assim há vários anos. Agora, se perdermos a eficiência dentro da nossa casa, aí vai ficar difícil. Concordo com o Garro, um dos principais nomes do atual elenco também, assim como o Carrilho, e sinceramente é necessário voltar a vencer urgentemente dentro de casa. E para finalizar esse vídeo de hoje, eu quero falar para vocês sobre novamente o treinador Dorival Júnior desabafando em entrevista coletiva. Após o empate do Corinthians contra o Cruzeiro na Neoquímica Arena, o Dorival voltou a fazer forte desabafo relacionado a reforços e já dando sinais que está sem paciência dentro do Corinthians. É isso mesmo, eu vou explicar certinho para vocês. O Corinthians chegou ao 15º jogo sob os comandos do treinador Dorival Júnior na noite do dia 23 de julho de 2025, partida da 16ª rodada do Brasileirão 2025, quando recebemos o Cruzeiro dentro da nossa casa, Cruzeiro líder do campeonato, e o Corinthians e o Dorival Júnior, muita pressão, pressionado, há quem garantia que se o Corinthians perdesse para o Cruzeiro, o Dorival iria ser demitido. Enfim, foi o 15º jogo dele, até aqui são 6 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. Como eu disse, muita pressão para cima do Dorival. E o Dorival, desde que a pressão foi aumentando, toda a entrevista coletiva, ele sempre acaba cobrando reforços. Foi assim contra o Bragantino, na coletiva, foi assim contra o Ceará, foi assim na derrota para o São Paulo também.
e foi assim no empate contra a equipe do Cruzeiro. Só que dessa vez ele falou num tom que, ao meu ponto de vista, a paciência dele ou já acabou ou está prestes a acabar dentro do Corinthians. Vamos lá para as palavras dele. Tranquilidade não existe no futebol. Erra quem diz que existe tranquilidade no futebol. Não tem. Eu sou muito sincero com vocês. Vim para cá e acertei o meu contrato com o presidente, juntamente com o Fabinho. Pontuei naquele dia do acerto do meu contrato que eu precisava de 4 elementos. Não vou falar de posições, mas eu precisava de 4 elementos. Me foi assegurado que isso aconteceria. Fabinho está trabalhando que nem um louco e deu exemplo claro que será um dos grandes executivos do futebol brasileiro pela postura que teve nessas últimas 2 semanas. Então, o Dorival fez forte desabafo novamente cobrando reforços, elogiando o Fabinho, mas, ao meu ponto de vista, pelas palavras do Dorival, na minha interpretação, pelo jeito, ele já perdeu a paciência e, pelo visto, com outros membros da diretoria do Corinthians. Então, Dorival desabafou novamente após o Corinthians não ter vencido o Cruzeiro na noite do dia 23 de julho. A minha opinião quanto a essas palavras do Dorival é a seguinte: mais um desabafo do Dorival, mais um forte desabafo do Dorival, e, ao meu ponto de vista, a paciência do Dorival está por um fio ou já não existe mais. Por quê? Ele está muito pressionado, a culpa do Corinthians não estar conseguindo ter uma boa sequência nos jogos, o Corinthians não estar conseguindo apresentar um bom futebol, está sobrecaindo, está tudo caindo sobre ele. E estamos falando de um Dorival que falou pela 4ª vez seguida que pediu 4 contratações. Um detalhe ao meu ponto de vista: quando foi falar do presidente que assumiu, ele nem conseguiu falar o nome, eu acredito que ele nem tenha lembrado. E agora, dessa vez, ele rasga elogios ao Fabinho, dizendo que será um dos principais executivos do futebol, mas não fala nada do presidente, do vice-presidente, que está, nesse momento, comandando o Corinthians. Então, ao meu ponto de vista, isso é questão de interpretação, cada um interpreta da sua forma. O Dorival aparenta estar sem paciência já, como eu disse, só a paciência está por um fio ou já acabou. Talvez ele possa ter mandado um recado para o atual presidente, para o Osmar Stabile, para, no caso ali, tentar contratações junto com o Fabinho. E, sinceramente, esses são detalhes que não levam a lugar nenhum. Sabemos que as principais dificuldades do Corinthians para reforços está na questão financeira. O Corinthians não tem dinheiro para contratar. Então, e não é de hoje que o Corinthians não tem dinheiro. Claro, o Fabinho sempre fala na criatividade, mas, pelo jeito, está difícil até na questão da criatividade. Já estamos aí com praticamente 2 semanas que a janela de transferências abriu. É uma janela de transferências que vai até o início do mês de setembro, mas até agora o Corinthians movimentando-se está, mas fechar o negócio até o momento não. Então, para mim, o Dorival ou perdeu a paciência, seja com o Osmar Stabile, seja com o Fabinho não, que ele elogiou, ou seja, de repente, com o Cifute, departamento de scout, enfim, mas fato é, ou a paciência já acabou, ou está por um fio. Galera, então as notícias do Corinthians de hoje eram essas, espero que vocês tenham gostado. Como sempre eu peço, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acharam das palavras do Rodrigo Garro, dizendo que o grupo precisa se unir e continuar trabalhando. E quanto à decisão do Carrilho, ofereceram o dobro de dinheiro para ele, e ele decidiu permanecer no Corinthians. O que vocês têm a dizer sobre essa atitude do Carrilho, que para mim é um dos principais nomes do atual elenco do Corinthians? E quanto ao desabafo do Dorival, forte desabafo, vocês concordam comigo que realmente a paciência do atual treinador do Corinthians está por um fio, ou de repente até já acabou?
também deixem um like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. Isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!